O silêncio, onde a fonte fala. Há um instante em que o mundo parece gritar dentro de nós. As vozes externas se misturam às vozes internas, e já não sabemos o que vem de fora e o que nasce dentro. Vivemos cercados de sons, palavras, ruídos, pensamentos. E quanto mais tentamos encontrar respostas, mais o barulho cresce. Mas há um lugar dentro de você onde o som cessa. Um espaço sagrado que não pode ser alcançado com o esforço da mente, mas apenas com a entrega do coração. É ali que a fonte fala. Não com palavras, mas com presença. Não com promessas, mas com paz. A ciência começa a entender o que os antigos mestres sempre souberam. O silêncio tem poder. O cérebro, quando silencia o fluxo incessante de pensamentos, entra em um estado de coerência. E essa coerência cria uma ponte entre o corpo e o campo quântico, entre a biologia e a consciência. Cada célula responde à vibração que a envolve. Quando a mente vive em agitação, o corpo se fecha em defesa. Mas quando você silencia, o corpo entende que está seguro. Ele relaxa, cura, regenera. E nesse instante, a alma começa a se manifestar. O silêncio é um portal, um limiar entre o humano e o infinito, entre o conhecido e o mistério, entre o medo e a confiança. É no silêncio que você percebe que nunca esteve só, que mesmo nas noites em que chorou escondido, havia uma força invisível te sustentando. Essa força não precisa de nome. É pura consciência, amor em estado primordial. E ela fala a todo instante, quando você se torna capaz de ouvir. Talvez você tenha tentado encontrar respostas nas pessoas, nas palavras, nos livros, nas orações. Mas há respostas que só se revelam quando você para de perguntar. O silêncio é o lugar onde o porquê se transforma em para quê. Onde a dor deixa de ser castigo e passa a ser chamada. Porque toda dor é um convite. Um convite para voltar para dentro. Para ouvir o que está tentando emergir de dentro de você. Feche os olhos por um instante. Respire. Imagine-se em um campo aberto, sob um céu infinito. Não há barulho. Apenas o som da sua respiração. O coração bate em ritmo com o vento. E nesse momento, tudo está certo. Não há nada a consertar, nem nada a temer. Há apenas o agora. E o agora é o lugar onde o universo fala. A voz do todo não grita. Ela sussurra nos detalhes, no olhar de quem te compreende, na pausa entre duas frases, no vento que toca seu rosto, na intuição que você insiste em chamar de acaso. O silêncio é o idioma da alma. E quando você aprende a escutá-lo, começa a entender mensagens que sempre estiveram ali. Começa a perceber que a vida nunca deixou de conversar com você. Foi você quem se afastou do tom da conversa. Há um ponto em que a mente se rende, onde o controle perde o sentido, e o coração assume o comando. É quando você entende que não precisa mais lutar para ouvir a consciência. Basta se permitir sentir. E esse sentir não é um ato mental, é uma vibração. Quando você vibra em presença, o universo vibra em resposta. A fé deixa de ser crença e se torna sintonia. E o silêncio é o fio que te conecta a essa frequência. Quando você mergulha no silêncio, não está apenas acalmando pensamentos, está reprogramando frequências. Está permitindo que o seu corpo, o seu campo, a sua energia entrem em coerência com o campo da criação. E é ali que os milagres sutis acontecem. Não fora, mas dentro. O silêncio é o templo onde a alma se reencontra. É o espaço onde o passado se dissolve e o futuro deixa de ser ansiedade. No silêncio, só há presença. E a presença é a forma mais pura de amor. Porque é ali que o eu e o todo se tornam um só. A fonte fala no vazio porque é ali que ela pode ser escutada. O vazio não é ausência. É espaço fértil, útero da criação. Tudo o que existe nasceu do silêncio do cosmos antes do som. E é nesse mesmo silêncio que as novas realidades são geradas. Talvez a resposta que você busca não esteja em mais uma busca, nem em mais um pedido.
Talvez ela esteja no momento em que você para, respira e simplesmente diz: Eu confio. Essa simples entrega abre portais invisíveis. E nessa entrega, você começa a perceber os sinais. A vida começa a se mover diferente. As coincidências se tornam guias. O que parecia perda revela propósito. E o que antes doía, agora cura. O silêncio é a ponte entre o humano e o eterno. É onde o medo se dissolve na presença. Onde o ruído se transforma em sabedoria. E onde o coração se torna o altar da escuta. Respire mais uma vez. Permita-se ouvir o som do nada. Porque o nada, na verdade, é o tudo. O silêncio é onde a vida se revela, onde o universo te escuta. E onde a consciência fala, em voz baixa, mas com uma verdade que ecoa por toda a eternidade. Escute. O silêncio está falando com você agora.